Glória a Deus, aleluia. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com todos nós nesse dia, amém? Hoje eu quero falar sobre Judas, né? E eu vou estar lendo Judas capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, né? E o título é Contra os ímpios e falsos mestres. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicados. Ou seja, está falando de uma carta que Judas escreveu aos cristãos. Mas que Judas é esse, né? O próprio Judas Iscariotes, né? Que escreveu essa carta, né? Porque o início da carta já diz, né? Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, todos sabem que Judas era discípulo, né? Discípulo é o mesmo que servo. Então, aqui se trata de Judas Iscariotes, né? Que escreveu essa carta. E continuação, o versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, o que Judas está querendo dizer nesse trecho? Nesse trecho diz que Judas Iscariotes escreveu, né, sobre a salvação comum dos cristãos, mas ele também sentiu a necessidade de exortá-los, pois a igreja naquela época, na época dele, estava sendo infiltrada por falsos mestres que distorciam o evangelho. E qual a reflexão que eu e você podemos ter sobre isso? Essa necessidade continua sendo atual nos nossos dias. Hoje, muitos ainda tentam distorcer o evangelho, transformando em perversidade, pregando um evangelho distorcido. Outros negam a soberania de Deus, colocando suas próprias ideias acima da verdade bíblica. Diante disso, somos chamados a defender a fé verdadeira. Mas como fazer isso? Como defender a fé verdadeira? Aí eu vou dar alguns exemplos. 1. Conhecendo a palavra, pois sem o conhecimento da Bíblia, corremos o risco de sermos enganados. 2. Vigilância espiritual. Precisamos discernir ensinos falsos e permanecer na verdade. Não basta conhecer a verdade, mas também é preciso vivê-la, mostrando o caráter de Cristo. E qual é a mensagem final? A visão de toda essa mensagem é que nós possamos permanecer firmes, guardando a fé que Cristo nos confiou, ou seja, guardando a fé que Cristo nos ensinou. E qual fé é essa? Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E o que? Somente Deus é o Senhor. Amém? Essa foi a fé que Cristo nos ensinou, essa foi a fé que Cristo nos confiou. Amém? Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E há somente um Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. E que você possa meditar, né, sobre essa pequena mensagem ao decorrer desse dia.